Terça-feira é dia de quê? Ranço literário. E o ranço de hoje, gente, olha, eu vim trazer um negocinho aqui, ó. Que é, ó, minha língua hoje tá igual chicote, ó, chiplé, chiplé, que eu vou hablar. Vamos falar desses críticos literários, né? Os Dom Juans da literatura, os sábios alemães, né? Da literatura. Que assim, né, gente? Ô, galerinha chata de um caramba, viu? Nossa senhora. Olha, eu não sei você, mas eu não trabalho nem em editora, não trabalho com, sabe, editoração de livro, não sei nem se esse termo existe, sabe? Eu não trabalho com crítica literária, com, sabe, dar feedback de texto, de livro, de autor, e mandar autor mudar trem, muda aqui, muda ali, e ai, tá, esse daqui tá certo, esse aqui tá errado, o português aqui ficou certo, o português aqui ficou errado. Eu não trabalho disso. Eu imagino que você também não. Que você, sim, um leitor comum. Ai, abri demais minha boca. Ai, doeu meu ouvido aqui, ó. Ah, rapaz. Olha, tá vendo? Já quase me lasquei aqui, ó. De tanto ódio que eu tô. Enfim, voltando ao assunto. Assim, a gente é um leitor comum, né, gente? A gente lê assim pra passar o tempo, se divertir, whatever. Aí, tem uma galera que acha que quando eu pego uma porcaria do livro pra poder ler, que eu quero, sim, criticar o livro, sabe? Que eu estou lendo ali pra avaliar aquela obra como se, assim, né, apontar todos os erros que o autor cometeu, whatever. Assim, eu não sei você do outro lado, mas eu geralmente não faço isso quando eu tô lendo um livro, né? Mas aparentemente tem uma galerinha aí que acha que todo mundo, all peoples, entendeu? Tem que ser assim. Gente, é uma galera chata pra caramba, que se você pega e fala assim, ai, eu li Quarta Asa e eu adorei, eu amei, foi 5 estrelas favoritado. Gente, a pessoa já vem com 5 pedras na mão pra tirar em você, entendeu? Já vem, ó, entendeu? Porque, mas Quarta Asa tem isso, que tem aquilo, que eu li esse livro, que blá, 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 blá. Vai lá, tira no outro canto, meu filho. Minha gente do céu. Tipo, eu tenho que ler todo o livro com um olhar técnico, né, de uma pessoa que trabalha numa editora, que tá ali trabalhando, recebendo o money dela pra poder avaliar aquela obra, né, os termos ali, as coisas deles ali, pra poder saber se vocês vão publicar o livro, se vocês não vão publicar, né, geralmente aqui no caso com o autor nacional, né, gente, porque com o autor lá de fora o livro já vem prontinho pra cá, né, mas levando em consideração o autor aqui do Brasil, se eu escrevi um livro, eu mando pra editora, é óbvio que eles vão ter que avaliar o livro, vão ter que avaliar a história, ver se não tem furo na história, ver se o nome do personagem tá legal, pra ver se isso e aquilo tá legal, o português e whatever. Aí, gente, tem gente que gosta de fazer esse tipo de trabalho lá de editora, né? Tem gente que acha assim, né? Eu concordo. Gente, se a pessoa ela tem, às vezes, formação, né? Uma formação ali de né? Como que é o nome da faculdade lá? De letras, gente. Se a pessoa é formada em letras, ela tem, né, essa bagagem e tal, pra poder, quando ela lê o livro, ela poder criticar, eu acho legal, gente. Assim, quando eu termino de ler um livro, que eu entro aqui no YouTube pra ver resenhas e whatever, às vezes aparece alguma resenha de alguém que é algum crítico literário, ou alguém que estuda a faculdade de letras, que conhece ali mais sobre como avaliar uma obra criticamente e tudo mais. Eu acho legal ver a argumentação da pessoa sobre o livro. Só que
eu não sou obrigada a ler o livro com esse viés, entendeu? Eu acho que sim, tem obras que a gente tem que ser um pouco mais crítico, sabe? Que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais editorial, sei lá. Sim, mas tem livro que, tipo, caguei, andei. Gente, eu vou ler uma comédia romântica e vou ficar caçando o quê pra criticar? Vou ficar caçando o quê? Me diga. Gente, acabei de ler este mês agora, de maio, a Guarda-Costas lá, que vai ter adaptação e tal. Falei já horrores desse livro, eu amei, assim, favoritadíssimo na minha vida, 5 estrelas, amei, gente, surtei, tudo mais. Aí, se eu falo que eu amei, que eu surtei, leia todo mundo, que esse livro é bom demais... Aí tem gente que vem tacar pedra em mim, que vai me criticar, porque eu não critiquei o livro. Meu filho, eu não tô querendo criticar nada, não. O dia que eu estiver trabalhando assim com isso, recebendo meu cash pra isso, aí tudo bem, mas eu não tô. Entendeu? Eu não tô. Não tô trabalhando com isso. Se eu tivesse, ok, beleza, mas eu não tô. Entendeu? Eu não tô querendo ler o livro e criticar. Ai, porque o autor, ele falhou nesse termo técnico que ele utilizou aqui. Gente, que eu quero saber disso. Entendeu? Ai, tem certas coisas que sim a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando o autor, ele falta com respeito a, sei lá, alguma minoria. Quando ele age ali, escreve alguma coisa ali que leva pro lado do racismo. Aí a gente tem que criticar, óbvio. Quando o autor, ele escreve, sei lá, uma violência contra a mulher, uma violência doméstica, e ele escreve aquilo ali de uma forma toda lambuzada, escreve igual a bunda dele, né? Não faz o trem direito. Aí a gente tem que criticar, sim. Entendeu? Eu tenho que criticar. Se o autor escreveu uma violência doméstica ali, romantizou o bagulho, eu vou criticar, ué. Oxente. Eu não vou, não. É lógico. Mas tem certos pontos, gente, que, tipo, eu não sou obrigada a enxergar aquilo dentro da obra e a criticar aquilo, gente. Nossa, tem gente que leva esse negócio de ler, assim, pra um patamar que fica chato. Gente, ler é pra ser legal, é pra ser bacana, é pra ser uma coisa assim que você vai passar tempo. Sabe, é a mesma coisa quando você vai assistir um filme, você não vai assistir o filme pra passar tempo. Você não vai assistir o filme pra depois ficar criticando a obra, que esse filme, esse diretor, que é isso, que é aquilo. Gente, tem gente que trabalha com o negócio de criticar as coisas e tal, e que vai levar em consideração o diretor fez o filme, o roteirista, e quem compôs as músicas lá, e trilha sonora, e imagem, isso e aquilo. E eu simplesmente vou sentar, assistir o filme e vou falar, gostei, não gostei. Achei essa parte ruim, achei essa parte boa. Pronto, entendeu? É a mesma coisa com livro, gente. Pelo amor de Deus, vamos tá parando com esse negócio, né? Que eu não tô precisando. Gente, eu não tô querendo criticar nada. Sabe? Eu acho legal, gente, quando as pessoas assim, são inteligentes, sabe? Quando a pessoa ela consegue criticar um livro e criticar a obra, enxergar pontos ali dentro da obra que às vezes eu não presto atenção, entendeu? Eu acho legal. Eu acho bacana, eu acho interessante, sabe? O intelecto ali da pessoa. Só que assim, eu não sou essa pessoa intelectual, assim, sabe? O povo acha que porque a gente tá lendo, a gente tem que ser inteligente, assim, nível Salomão, entendeu? Gente, depois de Salomão lá na Bíblia, não teve mais ninguém, entendeu? Foi Deus que disse que ninguém iria ser mais inteligente, mais sábio do que Salomão. Depois de Salomão, só Jesus, entendeu? Aí a galera tá achando que eu tenho que ser Salomão. Gente, eu não quero ser. E também fica chato se você lê todo o livro com esse pensamento. Gente, assim, eu queria muito conversar com uma pessoa que trabalha com essa coisa, né, de editora, né, e tal, com crítica literária, pessoas que estudaram letras, estudaram essa coisa do texto ali. E que quando ela lê um livro, ela consegue enxergar os pontos e criticar, whatever. Sentar e conversar com essa pessoa pra saber como
que é pra ela sentar e ler o livro e não conseguir ler o livro com um viés meio de gente sem intelecto, meio burra, sabe? Não tô dizendo que a gente é burro, gente, mas sabe, essa parte da ignorância dessas partes técnicas de um texto e tal, whatever, é bom, porque a gente lê o livro bem de boa, bem na paz, bem tranquilo. Agora essa galera que tem esse viés mais técnico, né, gente, elas, eu acredito que fica tão chato ler, gente, porque assim, a pessoa já vai ler o livro, já criticando, já, às vezes, não é nem porque a pessoa quer, é porque o conhecimento que ela tem, que lá pro trabalho dela, né, e tal, leva a pessoa a fazer o trem sem ela nem ver, entendeu? Então eu acredito que deve ser muito chato. Igual assim, gente, eu nem estudei, nem fiz faculdade de design, nem nada, mas houve uma época da minha vida que eu fiquei fissurada, que eu queria aprender negócio de design e tal, blá, 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 queria virar mestre do Canva, e aí eu comecei a estudar umas coisinhas assim básicas, basiquíssimas. E, gente, agora eu me vejo maior crítica de design, né? Nem estudei nem nada, nem fiz faculdade nem nada, mas eu tô aqui criticando. Gente, eu vejo qualquer design, eu já olho e falo assim, gente, essa composição desse design tá horrível. Gente, e essa fonte, meu Deus do céu, que fonte péssima. Gente, cadê o contraste ali da fonte com o fundo e tal? E eu começo a analisar aquela merda, sendo que eu nem estudei pra isso. O pouquíssimo conhecimento que eu tenho já basta pra eu virar uma crítica daquele trem ali, que eu começo a criticar e começar a enxergar aquilo ali com esse olhar mais técnico. Aí você imagina pra alguém que vai ler um livro na boa, se a pessoa quer só ler o livro na boa, só curtir. E não pode, porque a pessoa sabe a porcaria técnica tudinho pra avaliar o livro, e aí a pessoa não consegue não avaliar. Acho que vocês estão conseguindo captar o meu raciocínio de gente louca, né? Mas sério, gente, deve ser muito chato, né? Nossa, que horrível que deve ser. Gente, esse barulho de onde? Ah, é a televisão da minha avó. Enfim, voltemos pro assunto. Daí, gente, é igual, quando eu tô lendo agora alguns livros aí do projeto Lendo Livros de Cada País da Copa do Mundo, teve alguns livros, tipo O Estrangeiro, do Albert Camus, que eu li, né? Quando eu terminei de ler esse livro, eu fui atrás de achar, né, resenhas e vídeos e tudo mais técnicos sobre o livro, porque eu queria entender a obra mais a fundo, entender a vida do autor, a vivência do autor e tudo mais, sabe? Aí eu fui atrás de pesquisar isso, e pro contexto do livro ali, o livro e tudo mais, que era um livro mais clássico, whatever, eu achei interessantíssimo saber dessas questões, entendeu? E ter esse olhar para a obra, esse olhar um pouco mais criterioso com relação ao livro. Eu achei incrivelmente belíssimo, bacana. Só que é aquela coisa, nem todo livro você precisa ter esse olhar, essa visão, entendeu? E tá tudo bem, gente. Eu não consegui criticar um livro. Gente, todo livro que eu leio, se eu achar o livro muito bom mesmo, ele vai ser 5 estrelas, entendeu? Por quê? Que a maioria dos livros que eu leio, eu dou 5 estrelas. Porque eu já leio, pra começar, que eu só leio o livro que eu vou gostar. Se eu começar a ler o livro, eu ver que eu não vou gostar daquela merda, eu já abandono logo de uma vez, entendeu? Então, assim, pra mim é de boa, suavíssimo eu abandonar livro. E aí, quando eu concluo o livro, eu normalmente, muito comumente, eu vou dar de 4 estrelas pra frente pro livro. E muito provavelmente eu vou favoritar aquele livro, sabe? Então, a pessoa pode olhar pra mim e falar que eu sou fútil, falar que eu não sei criticar um livro, que eu não sei ler o livro, porque eu só dou 4 estrelas, 5 estrelas favoritado pra porra do livro. Mas eu vou fazer o quê, meu amado? Eu tenho um bom gosto de leitura. Mas sério, gente, vamos tá parando com esse negócio? Olha, eu digo pra você, você não é obrigada a criticar o livro, você não é obrigada a dar 3 estrelas pro livro, porque tá todo mundo dando 3 estrelas. Entendeu? Se você quiser dar 5 estrelas favoritadas, dá. Entendeu? Quem foi você. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de querer mandar na vida dos outros.
Você tá dando conta da sua, que tava contando a vida dos outros. Ah, meu amor. Gente, se você quiser dar 5 estrelas pra porcaria do livro, você leu o Quarta Asa, você quer dar 5 estrelas pro livro, dá 5 estrelas. Ah, mas porque fulano lá deu 3 estrelas. Fulano odiou, deu 1 estrela. Problema do fulano. Entendeu? Manda fulano tomar no rabo. Pode falar isso aqui, gente? Se não puder, eu vou... Eu já me lasquei. Mas, sério, gente, manda a pessoa comer o livro. Entendeu? Ah, meu Jesus Cristo. Só porque eu gostei do livro e fulano odiou, eu sou obrigada a concordar com a opinião do fulano? Tem certas coisas que a gente tem que concordar e levar em consideração? Sim, mas tem certas coisas que não, gente. É igual eu terminei hoje mesmo, eu concluí a série de Perdida da Karina Ricci, né, gente? E aí, eu me lembro de quando o menino Paulo Hatz foi ler Perdida, ele leu, se eu não tô louca, foi só o primeiro livro, porque até porque foi só desse que ele fez vídeo. Às vezes ele não fez vídeo dos outros, sei lá. Mas ele leu Perdida e ele fez um vídeo levantando vários pontos e críticas e tal sobre o livro e tal. E eu entendi perfeitamente os pontos que ele levantou ali de críticas sobre o livro. Que faltou essa coisa da representatividade, muito né, também da representatividade negra, preta dentro do livro, porque não tinha ali, era empregados ali que tinham, né, o tom de pele assim, um pouquinho só escuro e tal, e várias coisas ali com relação a coisas históricas, né, porque o livro, ele é um romance assim meio histórico não, ele é um romance de época, né, e tal, e aí os pontos que ele criticou, assim, eu levei em consideração, falei, realmente, verdade. Mas eu deixei de gostar do livro por causa disso? Não, gente. Eu deixei de ter dado as minhas 5 estrelas favoritadas pro livro por causa disso? Não. Eu simplesmente ouvi a opinião dele, levei ela em consideração, concordei com certos pontos, discordei de outros e falei, ok, beleza. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida de leitor, gente. Sabe? Eu faço assim, gente, sabe? Eu gosto muito quando o Paulo fala, né, dos livros que eu já li e tal, e que ele vai falar as coisas, porque ele diz que não tanto, né, mas ele tem esse olhar um pouco mais crítico e tal para as obras, porque é o jeito que ele quer fazer o negócio, é o jeito que ele lê, é o jeito que ele trabalha e tal, mas eu não sou obrigada. Entendeu? E eu gosto, gente. Eu acho bacana, eu acho legal. Só que não é porque Paulo Hatz faz vídeo assim, criticando o livro e falando os pontos, blá 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 blá, que eu sou obrigada a fazer do mesmo jeito, entendeu? Ai, gente, pra começar que deve dar um trabalho lascado pra você, igual o Paulo faz vídeos, assim, às vezes de livros, né, comentando pontos e tal, criticando o livro. Deve ser muito difícil, gente, porque você tem que ficar fazendo anotação, você tem que ficar né, por vídeo. Entendeu? Porque na hora de fazer o vídeo, você tem que ir lendo o livro e preparando o roteiro do vídeo, porque senão o vídeo vai ficar vazio, né? Porque o objetivo dele não é ler e criticar o livro. Então assim, gente, deve ser chato pra caramba ler o livro assim. E você nem deve aproveitar tanto da leitura, sabe? Então por isso que eu sou a favor de não ficar criticando. Se você quer ler e criticar, leia, você critique, entendeu? Mas me deixe ler o meu livro e dar 5 estrelas favoritas se eu quiser. Sabe? Gente, leitura não é nem sobre... Nem tudo é sobre a história dentro do livro. Entendeu? Quando a gente vai ler um livro, a gente tem que levar em consideração a nossa experiência de leitura. Porque a experiência de leitura vai ser diferente para cada pessoa, gente. Entendeu? E dependendo do livro, determinada idade que você lê o livro vai ser uma experiência. Se você lê ele daqui, sei lá, 5 anos ou 10 anos depois daquela primeira leitura, você vai ter outro olhar. Ou se você pegar aquele livro que, sei lá, igual eu li A Seleção com meus 15 anos. Se, por exemplo, eu tivesse não lido com meus 15 anos, lido agora com meus 25, a minha visão e a minha opinião seriam diferentes, entendeu? Então, assim,
se você leu o livro e você achou 5 estrelas favoritado, porque o livro, ele falou com você, ele mexeu com você, a experiência sua de leitura com ele foi incrível, maravilhosa, beleza, entendeu? Agora, se pra fulaninho lá não foi bom, ele achou horrível o livro, problema do fulaninho, gente, entendeu? Manda todo mundo tomar banho na soda e cagar, e plantar batatinha, vai lavar uma louça, entendeu? Ai, gente, eu falo mesmo. Se eu ler o livro e eu achar 5 estrelas favoritadas, eu vou dar 5 estrelas favoritadas. Gente, eu tô cagando e dando pra opinião dos outros. Entendeu? E você também deveria começar a fazer assim. Comece a fazer assim, a largar de ouvir a conversa alheia, sabe? Ah, mas que não sei o que, blá blá. Largue de mão, entendeu? Ah, mas assim, ok, eu acho que tudo, se a gente balancear, né? Se a gente for pra um debate ali saudável, um negócio ali realmente onde ninguém vai querer tacar pedra em ninguém, é legal, é bacana, gente. Igual eu, mais a minha amiga Bruna. Hello, Bruna. A gente tá lendo agora juntas Caraval. Ano passado a gente leu o nosso primeiro livro em conjunto, que foi O Pior Padrinho da Noiva. A gente tá lendo agora Caraval e tal. E a gente tem opiniões diferentes e visões diferentes com relação à história e tudo mais, sim. Só que a gente não briga por causa disso, entendeu? A gente tenta entender os pontos que uma outra tá apresentando. Às vezes eu apresento um ponto que a Bruna olha e fala oi, e às vezes ela fala alguma coisa que eu, tipo, hã? E tá tudo bem, entendeu? Gente, imagina quão chato seria se todo mundo tivesse a mesma opinião, a mesma ideia, a mesma cabeça. Ai, gente, seria horrível, entendeu? Deus já fez cada um com a cabeça diferente, com um pensamento diferente, que é pra não ficar chato o negócio, né? Então vamos parar, né? Se você é uma pessoa que faz isso, que fica querendo que todo mundo critique o livro, que não, você não pode dar 5 estrelas favoritadas pra esse livro aqui, você tem que criticar ele. Critique lá na baixa da égua. Perto de mim, não, entendeu? Pare com isso, entendeu? Não. É interessante, sim, concordo, bacana, é interessantíssimo ficar criticando o livro e tal. Eu acho uma pessoa de um intelecto muito, sim, admirável, mas eu não quero ter esse intelecto admirável. Não, obrigada. Nossa, é tão bom quando eu pego meus livros aqui, que eu leio esse aqui, eu amo, acho incrível, maravilhoso, e às vezes o livro nem é tão incrível, maravilhoso assim, mas pra mim ele é e ponto final. Entendeu? E é isso, tá tudo bem. Amo, adoro. Essa, assim, sabe? Essa ignorância com relação aos termos técnicos dos livros, essas coiseiras aí. Não quero ser crítica literária. Seria até interessante ter determinados conhecimentos para poder, quando eu for ler um livro, eu ter uma coisinha a mais, assim, sabe? Um negocinho. Mas acho que não seria tão legal assim, não. Enfim, é sobre isso. Vamos parar por aqui. Eu fui me apaziguando, né? Conforme eu fui falando, gente, fui ficando mais mansa, mais branda. Até me acalmei, gente. Mas é isso. Eu leio o livro, eu não tenho pensamentos críticos, não sou crítica. Assim, igual eu terminei de ler Perdida, da menina Karina Ricci, né? O último livro, no caso, né? São 6 livros. Eu li o último agora. Aí, os meus pensamentos críticos e tal, pensamentos sobre o livro nunca mentir para as pessoas ao seu redor. Sempre que você tiver um problema, você falar, né? Pra pessoa que você tá com um problema ali. Principalmente se for com a pessoa, abre a sua boca e fale. E que mentira não vai levar a lugar nenhum. Que muitas das vezes, muitos problemas que a gente arruma é por causa da gente mesmo, que a gente falta de falar, né? E foi isso que eu aprendi com o livro. E tá tudo bem. E é isso, né? Alguém quer acrescentar algum ponto a este debate? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aí no canal, de curtir o vídeo. E é isso. Um beijo!